38 Guild Wars capítulo 112, Cidade Belar. O autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Eva sorriu ao nascer com o capuz ainda abaixado, que foi assim que ela o deixou quando saiu. Suas bochechas macias e pele brilhante e cremosa, juntamente com seus lábios pequenos e vermelhos como sangue, faziam qualquer um que olhasse para ela perder muito a compostura. Como uma pessoa poderia ter o tipo de rosto perfeito que só estava presente nas pinturas e na mídia? Ela se parecia exatamente com as representações ocidentais da deusa da beleza, que muitos consideravam irrealista. Seu cabelo era de um verde brilhante e cortado curto, atingindo apenas os ombros, na melhor das hipóteses. Seus olhos eram tão pretos que era como olhar para um abismo que olhava de volta. Na verdade, era possível ver um redemoinho miasmático em seus olhos, que fazia a alma parecer estar sendo atraída. Claro, além do aspecto físico, havia a manipulação mental de sua linhagem que realçava sua beleza aos olhos de qualquer espectador. Foi a mesma coisa para Draco, ou qualquer uma das linhagens Lúcifer ou Amaterasu com as heranças da Arcangel ou Celestial Maiden, respectivamente. Draco observou sua própria beleza celestial enquanto ela observava seu bela diabo. Os dois estavam tão extasiados um com o outro que era repugnante e, francamente, irritante. Se ao menos alguém pudesse alcançar o mundo e bater na cabeça deles. Eventualmente, eles conseguiram parar de se encarar e se abraçaram com força. Draco beijou Eva profunda e profundamente, uma ação que ela retribuiu de todo o coração. Afinal, Draco estava extremamente cansado e um pouco angustiado depois de trabalhar por 2 dias sem parar, fazendo a mesma maldita coisa repetidas vezes. No entanto, ver sua alma gêmea o encheu de paz e alegria. Eva estava em uma situação difícil, porque não importava o que fizesse, ela era incapaz de suportar o desaparecimento de Draco por muito tempo. Ela só conseguiu aguentar na primeira vez porque tinha a tarefa hercúlea de fazer de um Braguilda perfeita antes que ele voltasse. Mas era possível ver a tensão que ela sentia por estar longe de Draco naquela época, especialmente com seus episódios aleatórios de insanidade e loucura. Depois de se separar do beijo, Draco perguntou primeiro: "Como vai você?" "Estou um pouco cansado. Demorei um pouco mais do que planejei para sair do Japão, mas já fui embora. Acabei de iniciar meu voo para o país central, então devo poder ficar online por 3 dias no máximo." Eva respondeu suavemente. Draco assentiu. "Isso deveria ser suficiente. Aqui está o que eu fiz enquanto você estava fora." Draco contou sobre as missões que ele havia estabelecido para os membros da Umbra, bem como sobre o beijo do anjo que ele acabara de criar. "Eu não tinha certeza de como você queria que eu lidasse com esse aspecto da gestão, então decidi esperar até você retornar. Porém, estou surpreso que você tenha decidido ser tão benevolente com os membros da Umbra." Eva comentou com uma expressão estranha. Draco riu. "Acho que ter você de volta na minha vida realmente me deixou muito mais tranquilo." Eva corou, mas não abaixou a cabeça, um ato que Draco achou fofo. "Ah, isso é para você." Draco puxou o anel abissal e deu para Eva. Ela o inspecionou e acenou com a cabeça, usando o anel sem quaisquer reservas. "Ei, você está tentando me pedir em casamento?" "Deixe-me dizer agora, minha resposta é sim." Eva brincou com um sorriso atrevido. Linhas pretas apareceram na testa de Draco. "Você? Por que eu precisaria pedir minha alma gêmea em casamento? Literalmente não há mais ninguém que eu possa chamar de minha esposa." Eva não corou dessa vez, porque sabia que era verdade. Ela e Draco estavam permanentemente ligados pelo destino, compartilhando um destino juntos. Isso poderia ser sentido por cada um deles inferido através dos acontecimentos infernais pelos quais ambos passaram antes de se reconciliarem nesta vida. No momento, Draco tinha um item divino, 4 lendário e 5 épico. Para o divino, foram os olhos de Kaelo. Para o lendário, foi o OK Ball, Poenix Cria Roll, Sealf Camelot Dragon Soul. Para a épica, foram o Fogo da Guerra, o Jonir, o Padadeni, o Coração da Floresta e a Muda de Etzshain. Draco tinha algumas outras habilidades épicas, como a habilidade passiva do Arqueiro Onipotente e a habilidade comercial tática. Ele também tinha alguns itens e habilidades não classificados, como a habilidade Soul Bond com Home e seu conjunto Dragorugio. Mesmo que o conjunto tenha sido classificado como épico, isso era apenas um indicador de seu nível de poder atual,
não de sua raridade real. Ele também tinha uma tag, Evolvable, sem nenhuma menção sobre como exatamente evoluí-lo. Eva tinha um item épico e um lendário, sendo o Olho do Céu e o Anel Abissal respectivamente. Ela estava muito ocupada gerenciando a Umbra para abusar adequadamente de seu conhecimento para ganhar itens como Draco fez, mas isso não seria um problema agora que eles estavam juntos. Ainda assim, apesar da formação que faria seu passado angustiado enlouquecer, Draco estava insatisfeito e Eva também. Seus objetivos mudaram drasticamente em relação aos que estabeleceram em suas vidas passadas. Seus horizontes foram ampliados devido ao sucesso contínuo até agora, então eles queriam chegar ao topo. Sem falar nos imensos desafios físicos que enfrentariam para chegar lá, só o tempo necessário era desanimador. Como tal, o Evil Duo decidiu fazer um pouco de progressão enquanto tinham tempo. Draco e Eva piscaram no Guild Hall e apareceram perto da costa dos mares. Sturgehaven não estava localizado no centro do continente Cariú, mas na extremidade sudoeste. Tinha duas fronteiras ligadas aos mares sem fim, mas o seu desenvolvimento marítimo era bastante baixo. Isto se deveu ao fato de que os navios eram continuamente afundados por monstros marinhos. Se a população de monstros em terra fosse 30% de tudo o que existe no mundo, então os mares deteriam 70%. Richmond e os outros poderes ocultos poderiam acumular experiências suficientes se massacrassem todos os monstros marinhos para alcançar o limite, mas não ousaram. Por quê? Já havia sido demonstrado que o deus do mar havia deixado sua herança na cidade da Atlântida. Ousar sair por aí massacrando seu povo, isso não seria pedir a morte. Não se deve esquecer que os deuses não foram proibidos de retornar ao mundo. Eles eram mais como Nets, que se trancaram lá dentro sem querer sair novamente. No entanto, matar alguns monstros perto da costa estava certo. Caso contrário, Poseidon seria ridicularizado até a morte por ser super protetor por seus companheiros deuses. Esse era o plano que Draco e Eva tinham. Apesar de terem liderado guildas de nível divino, sua expansão marítima foi realmente limitada. O mar era definitivamente rico em recursos, mas não podia ser colhido adequadamente devido às circunstâncias que o rodeavam, deixando-o um pouco como um hobby para a maioria dos jogadores ou guildas. Quase ninguém usava o mar para se desenvolver, e nem mesmo Draco ou Eva sonhavam em tocar o mar nesta vida. Ou seja, antes do mapa para a Câmara das Profundezas. Com o tridente de Poseidon provavelmente sendo depositado lá, junto com outros itens e legados relacionados ao mar, isso permitiria que Umbra dominasse o mar, uma área que nem mesmo os NPCs nativos poderiam tocar. Draco tinha muita sede disso, pois apesar de querer manter sua vantagem como reencarnador, ele também queria aproveitar a vida e experimentar coisas novas. Foi por isso que as diferentes seções do Boundless o atraíram tanto. Quando ele entrasse nesses mundos, ele seria exatamente como é agora, um novato sem ideia do que havia lá, tendo que explorar tudo do zero. Ainda na seção Western Fantasy, havia muitas coisas que ele não sabia, mas mesmo assim tinha uma ideia geral delas, retirando sua novidade. Imagine voltar 10 anos ao passado. Sim, você tiraria nota em todos os exames e se tornaria uma merda entre os meninas por ser maduro e experiente, mas essa era apenas a versão fantasiosa disso. Imagine ter que acordar todos os dias de manhã para ir para a escola, ter que ouvir professores que provavelmente eram ainda mais jovens do que você e ter que refazer tudo o que você fez. A reencarnação era desejada por quem queria consertar erros na vida, mas só teria sentido se quase todos os momentos da sua vida fossem um erro. Ou se sua vida estava repleta de erros que se transformaram em algo pior, como se tornar um criminoso, um viciado em drogas ou um fracassado. No entanto, se sua vida fosse bem-sucedida com um emprego bem remunerado, uma pessoa importante que o amasse e amigos em quem você confiasse, então a reencarnação seria legal, mas muito, muito tediosa. Você pode ter cometido um erro no passado, como entrar em uma briga séria, confiar em um ex que te traiu ou algo parecido, mas a maioria dessas coisas apenas fez de você uma pessoa melhor e ajudou a moldar seu sucesso. Voltar e ter que passar por tudo isso seria apenas tornar uma vida já muito boa essencialmente perfeita, quase sem sentido. Exceto apenas fazer tudo de novo, mas sem sequer uma única falha. A própria reencarnação de Draco poderia ser descrita assim em um sentido geral. Mesmo que seu maior fracasso e arrependimento tivessem sido consertados,
Sua vida até agora tinha sido tranquila. Ele ganhou itens que nunca tocou em sua vida passada. Ele descobriu sua verdadeira herança e desbloqueou sua linhagem, atingindo seu estado máximo. Ele criou uma guilda que alcançaria níveis que ele nunca tocou antes. Ele havia reconquistado sua alma gêmea e estava prestes a constituir família. A vida de Draco estava perfeita até agora. Houve alguns altos e baixos, mas ele geralmente vivia a versão idealizada de uma fantasia de reencarnação que todos queriam. Infelizmente, e a dupla maligna estava ciente disso, eles eram brinquedos do destino. Eles haviam se voltado um contra o outro na linha do tempo anterior, quando o futuro de Draco foi destruído e substituído por um sofrimento sem fim que o endureceu enormemente. Ele passou de um cara bom, gentil e cotidiano a um cão raivoso e sem coração que atacava tudo que não gostava e fazia tudo o que queria para alcançar seus objetivos. Eva deixou de ser uma garota obcecada e problemática para se tornar um saco de carne deprimido e com autoaversão que não queria nada mais do que acabar com tudo. Ambos ficaram irrevogavelmente marcados por suas ações e escolhas na linha do tempo anterior, e tudo chegou ao fim quando Draco venceu. No entanto, ele foi morto menos de 10 minutos depois, como se alguma entidade estivesse apenas esperando sua vitória para encerrar o prólogo de abertura da peça. Depois que ele morreu, ela foi mantida viva propositalmente para testemunhar os eventos que ocorreram depois, antes de ela morrer também. Só que sua futura alma se dissipou em vez de reencarnar, porque uma nova linha do tempo foi criada. Se existissem duas linhas do tempo, mas houvesse um ciclo de reencarnação, como poderiam existir duas almas pertencentes à mesma pessoa? Como tal, o novo cronograma tinha prioridade, enquanto o antigo seria excluído em determinado momento. Como tal, apenas as memórias de Eva poderiam ser enviadas de volta, mas era quase o mesmo que ter sua alma enviada de volta, exceto por uma pequena diferença. Uma diferença que Draco e Eva não conseguiram compreender é que a maioria dos espectadores deslizaria para debaixo do tapete. Se a futura alma de Draco foi enviada de volta ao passado, para onde foi a alma da versão passada dele? Essa foi uma questão muito pertinente para a história de Draco e Eva, o maior filho de Lúcifer e a filha celestial de Amaterasu. Draco e Eva chegaram a uma pequena cidade costeira que cheirava sal e peixe, até mesmo nos portões. As estradas não eram asfaltadas e deixadas vazias, já que o povo ali era em sua maioria plebeus. Eles usavam jaquetas de algodão sem mangas para ambos os sexos, com os machos expondo o peito peludo enquanto as fêmeas usavam algo parecido com uma regata que cobria o peito, mas deixava os mamilos à mostra. Os homens usavam shorts de algodão, enquanto as mulheres usavam saias curtas ou shorts também. Não porque fossem indecentes, mas porque a vida aqui era sempre agitada e era preciso usar algo confortável para trabalhar, que não irritasse a pele o tempo todo. Além disso, esses eram plebeus, e uma coisa que os plebeus na fantasia ocidental sempre demonstravam era falta de decoro. Eles não eram cultos ou pudicos como os nobres ou a elite, mas muito abertos a tudo. Os plebeus na fantasia ocidental também foram em grande parte feitos para serem muito promíscuos. Genie, na casa perto da periferia da vila, teria perdido a virgindade por volta dos 16 anos ou antes e faria muito sexo desprotegido com qualquer um dos caras de sua faixa etária na vila que ela gostasse. Este foi apenas um exemplo, mas era a crença geral. É claro que meninas e rapazes que mantiveram a pureza até o casamento também existiam em círculos mais comuns, mas isso geralmente significava que eram amigos de infância que se amavam há anos. Esta cidade costeira chamava-se Cidade de Belaro. Era uma cidade pequena que quase não tinha presença oficial, exceto um lorde da cidade que era nobre e sua família. Foi isso, eram só eles. Mesmo assim, eles quase não interferiram na vida dos plebeus, deixando-os livres para trabalhar duro. Como tal, a família nobre que zelava por esta cidade tinha uma reputação extremamente positiva. Draco e Eva não se preocuparam em ir a lugar nenhum ou cumprimentar ninguém. Eles foram direto para a filial da Guilda dos Aventureiros e entraram no prédio sem alarde. O salão desta filial era muito menor que o da cidade de Cario e muito menos luxuoso. Parecia mais um pequeno escritório em uma área de baixa qualidade do que uma filial da Guilda dos Aventureiros. No entanto, Draco e Eva sabiam melhor. Havia um segredo interessante que este ramo estava tentando esconder e que foi descoberto perto do fim de suas vidas, e nenhum deles teve a chance de explorá-lo devido à batalha ter atingido o clímax. Como tal,
A bonita e inteligente Gentle Flower assumiu silenciosamente o controle. A Noble Soul também estava no meio de uma guerra de guildas em grande escala contra a quinta guilda divina de sua linha do tempo anterior, permitindo que Kamizu, que ficou fora da guerra de guildas, colhesse os benefícios. No entanto, esses benefícios agora eram para Draco e Eva desfrutarem. Draco caminhou até a única mesa do prédio e sentou-se no único assento para clientes, Eva sentada em seu colo e enrolada nele como um felino elegante. A pessoa do outro lado era uma velha de cabelos grisalhos e que parecia muito rígida. Ela usava óculos e tinha rugas profundas no rosto. Ela usava um traje oficial e era de tamanho diminuto. Quando seus olhos cinza claros notaram Eva e Draco sentados à sua frente de maneira tão informal, ela franziu a testa, mas manteve seu comportamento profissional. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Draco sorriu e colocou seu distintivo de arauto no balcão. Permita-me acesso à masmorra dos destroços subaquáticos. Quando a velha senhora viu o distintivo sobre a mesa, suas pupilas se aguçaram bastante enquanto ela absorvia o peso de suas implicações. Este não era um item pequeno, mas algo que poderia permitir ao portador correr sem controle por todo o continente. No entanto, foi só quando ela ouviu exatamente onde Draco queria ir que sua respiração parou e suas pupilas se estreitaram quase em fendas. O sorriso calmo e indiferente de Draco, juntamente com a estranheza de Eva, contribuíram para o efeito. Esses dois. Quem eram eles? Como eles sabiam? Como eles sabiam sobre uma das poucas masmorras de nível lendário da Guilda de Aventureiros? Principalmente um dos poucos que estava ligado ao mar. No entanto, ela não conseguiu obter uma resposta porque não era seu dever perguntar. Era como ter direito a salas VIP sempre que embarcar em voos de uma determinada companhia aérea, e um funcionário de nível médio exigir saber como você conseguiu isso. Ela só conseguiu respirar fundo e perguntar seus nomes. Posso saber seus nomes e a duração de sua expedição? Eu sou Draco, ela é Eva. Ficaremos o tempo que quisermos. A resposta de Draco foi lânguida e civilizada, mas soou incrivelmente arrogante e vistosa aos ouvidos da velha senhora devido ao status que Draco possuía. Ainda assim, o que isso tinha a ver com ela? Se o sujeito fosse realmente um idiota, então tudo o que ela precisava fazer era processar o assunto dele mais rápido para que ele pudesse ir embora e ela pudesse voltar para a sua vida. Ela redigiu os pedidos e apresentou 2 emblemas para Draco e Eva. A dupla Malignos pegou e os colocou em seus inventários antes de piscar, atordoando a velha senhora por um segundo. No entanto, ela logo se acalmou e balançou a cabeça. Os jovens são realmente formidáveis hoje em dia. Draco e Eva apareceram na frente de um grande galeão que tinha a figura de proa de uma sereia. Parecia mais um navio de guerra do que um navio mercante, com muitas aberturas para os canhões espiarem e descarregarem seu fogo. Havia morteiros, braseiros e até 2 balistas. Draco e Eva subiram no convés, onde viram muitos NPCs, mas nenhum jogador. Se houvesse um jogador aqui tão cedo no jogo, Draco diria besteira. Os NPCs aqui foram todos reduzidos aos níveis de Draco e Eva, no rank 1, nível 23. Todos eles olharam para o duo maligno enquanto embarcavam no navio com expressões diferentes, alguns interessados, alguns entediados e alguns respeitosos. Draco ignorou todos eles e ficou com Eva na frente do grupo, certificando-se de que todos estavam um passo atrás deles. As dungeons lendárias não eram como as outras masmorras onde se entrava, lutava contra monstros, abria baús e depois matava o chefe. As masmorras de nível lendário e divino tinham suas próprias linhas de missão e podiam ser acessadas em qualquer nível. No momento em que Draco e Eva receberam os emblemas, a missão da masmorra começou. Guild Wars capítulo 113, Masmorra de Destroços Subaquáticos. O galeão partiu quando Draco e Eva embarcaram, como se estivessem esperando por eles todo esse tempo. Assim que içaram as velas, o capitão e os marinheiros deixaram de se preocupar com os 2 jogadores, cumprindo suas tarefas com precisão mecânica. O que eram masmorras de nível lendário e divino? Até agora, não tínhamos ouvido falar de nenhuma classificação de masmorras além de 4 homens, 10 homens, 20 homens e 100 homens. Também ouvimos falar de masmorras de área, continentais e mundiais. Qual foi a diferença? Essencialmente, Legendary e Dungeons eram masmorras de instância aberta que estavam sempre em andamento. Era bastante semelhante às masmorras apresentadas nos morpegs mais populares do início dos anos 20.
Todos poderiam entrar ao mesmo tempo e interagir uns com os outros, ou interferir uns com os outros, mas todos teriam a mesma missão para completar. Se alguém não completasse a linha de missão, não haveria recompensa, exceto por qualquer experiência ou ouro que você ganhasse ao longo do caminho. Sem descobrir o que fazer a seguir, você não poderia prosseguir. Pointless manteve esse tipo de sistema onde você precisava fazer coisas específicas, para desbloquear novas interações com os NPCs para progredir. Porque as masmorras lendárias e divinas eram tão raras e exigiam circunstâncias tão especiais para acessá-las. Porque a recompensa por completar a missão de qualquer masmorra lendária ou divina era um sorteio aleatório de itens que estavam um rank abaixo da masmorra e que tinha a ver com a tradição da masmorra. Em outras palavras, completar a linha de missões de uma masmorra lendária distribuía um item épico, enquanto completar uma masmorra divina distribuía um item lendário. Uau! Mas espere! Se fosse assim, como é que ninguém, publicamente, tinha um item lendário? Ah, que ingenuidade fofa! Onde alguém deveria encontrar uma masmorra divina? Veja como a Guilda dos Aventureiros era secreta em relação a uma masmorra lendária. Quem você esperava que soubesse onde ficavam suas masmorras divinas? Mesmo esta masmorra lendária só foi descoberta alguns meses antes da morte de Draco, então os jogadores da vida anterior tiveram que gastar o quê? Mais de 14 anos jogando o jogo para finalmente descobrir o segredo que a Guilda da Aventura conseguiu esconder debaixo de seus narizes por contanto. Na linha do tempo anterior, não faltaram itens épicos nem formas de adquiri-los. Afinal, Draco não tinha sido o único jogador Master Rank Tradeskill. Mas encontrar uma masmorra divina que distribuísse itens lendários era muito difícil. Draco não tinha certeza se o próprio Richmond teria acesso a essa informação. Afinal, o chefe da Guilda dos Aventureiros não era muito mais fraco que ele. Mas isso foi apenas considerando os benefícios da masmorra. A dificuldade das masmorras lendárias era exatamente como o nome indica, no nível lendário. O mesmo acontece com as masmorras divinas. Os jogadores da linha do tempo anterior tinham um ditado sobre masmorras lendárias e divinas. Difícil de entrar, difícil de sair. Draco e Eva ficaram na proa do navio, olhando silenciosamente para o mar calmo. Seu silêncio e arrogância pressionaram os NPCs, já que esse casal parecia muito forte e tinha uma aura estranha ao seu redor que era sufocante. Eles observaram o navio atingir um pequeno redemoinho que não conseguiu puxar o galeão para suas profundezas. Francamente, o redemoinho era tão grande quanto uma mesa de jantar redonda, mas os NPCs no navio olhavam para ele com apreensão e hesitação. Draco e Eva pularam direto no redemoinho sem perder um segundo, assustando os NPCs com eles. Loucos. Eles estão loucos. Como eles puderam? Eles não conhecem as lendas. Eles estão mortos. Mortos. Suspiro, que pena. Os NPCs não eram como Draco e Eva, que seguiriam o caminho mais rápido para a masmorra dos destroços subaquáticos. Eles usariam o método indireto de mergulhar por conta própria. Draco e Eva se permitiram ser puxados para baixo pela força de sucção surpreendentemente forte do redemoinho. Uma pessoa normal teria seus corpos espremidos e separados por essa força, mas eles eram indiferentes a isso. Não tinha nada a ver com estatísticas do jogo, mas com seus próprios corpos resilientes de linhagem sanguínea. Claro, ambos tiveram que adicionar um pouco de energia de linhagem às suas respectivas heranças para ter certeza de que estavam bem. Demorou apenas alguns minutos para ser ejetado do fundo, o que levava a uma pequena caverna que estava conectada ao redemoinho por uma bolha. A caverna era bem pequena e tinha paredes e piso lisos. Ficou claro que esta caverna não era natural, mas sim artificial. Isso se tornou muito óbvio quando um caranguejo gigante com uma carapaça azul correu em direção ao duo maligno com entusiasmo. Olá! Olá! O caranguejo gigante agitou as garras como se estivesse tentando chamar a atenção deles, mas o mais surpreendente foi sua capacidade de falar. Ele parou bem diante deles, balançando para cima e para baixo de excitação. Uau! São dois humanos. Isso é ótimo. E vocês parecem super fortes também. Draco e Eva trocaram um olhar. Eles naturalmente ouviram falar dessa masmorra e tinham uma ideia aproximada de que tipo de recompensa os aguardava. Mas seus espiões em Kamizu não conseguiram discernir qual era exatamente o conteúdo da missão. Eles não tinham certeza, poderia esse caranguejo gigante ser o doador da missão? Pensando nesse sentido,
Draco sorriu e cumprimentou o sujeito. Olá. Você tem algum problema para o qual precisa de nossa ajuda? O caranguejo gigante agitava suas garras animadamente enquanto falava. Sim. Minha esposa e eu entramos nos destroços de um navio gigante de uma época que acreditamos coincidir com a Guerra dos Deuses. Queríamos explorar suas profundezas e desenterrar algum tesouro útil para tornar nossas vidas mais fáceis, mas... A voz do caranguejo gigante ficou muito mais fraca quando ele chegou a esse ponto. Subestimamos os perigos de fazer isso, e minha esposa foi capturada pelos espíritos mortos-vivos que assombravam os destroços. O caranguejo gigante agarrou as coxas de Draco e Eva enquanto sua voz se tornava implorante. Por favor, me ajude a salvá-la. Ela é tudo para mim. Estou disposto a me tornar seu escravo, se for necessário. O resgate subaquático, missão lendária. Descrição: ajude Cree a salvar sua esposa, Mila. Estágio 1. Entre nos destroços subaquáticos. Recompensas: item épico, 10.000 ouro. Aceitar missão. Sem número. Draco e Eva ficaram surpresos, antes que o primeiro começasse a rir enquanto a segunda balançava a cabeça. Creu ficou naturalmente surpreso com o fato de seu apelo sincero receber tal resposta, mas ele não demonstrou isso externamente. Os olhos de Draco brilharam quando ele de repente interrompeu a risada. Nós vamos ajudá-lo de graça. Apenas fique aqui e não atrapalhe. As palavras de Draco foram como o decreto do imperador aos ouvidos de Creu, fazendo-o sentir vontade de chorar. Obrigado. Obrigado. Eu prometo que não vou atrapalhar. Por favor, salve. Draco e Eva entraram nos túneis da caverna, indo em direção aos destroços subaquáticos. Como a caverna obviamente não era o local da masmorra e havia apenas um túnel, era seguro dizer que este era o único caminho a seguir. O duo maligno caminhou pelos túneis impunemente, nem mesmo se preocupando em manter o estado de alerta. Esta masmorra de classificação lendária, com a qual eles estavam um pouco preocupados, agora era uma merda para eles. Por quê? Sua população de monstros era do tipo morto-vivo. Lightbringer classificação especial, 500% de dano contra seres malignos, 500% de defesa contra seres mal alinhados. Como Draco tinha um título como esse, os mortos-vivos do mesmo nível que ele não passavam de brinquedos. A menos que fosse de rank 2 ou superior, eventualmente morreria pelas suas mãos, especialmente com todas as suas acumulações até agora. Draco sabia com certeza que dungeons lendárias não tinham inimigos superiores ao seu rank. Tudo foi reduzido ao nível dos jogadores porque com seus acúmulos de nível de habilidade, até mesmo os inimigos do mesmo nível eram uma batalha difícil para eles, muito menos um rank acima. Draco e Eva juntos poderiam lutar contra um monstro de rank 2 e assustá-lo, mas não matá-lo. Isso incluía até a chance de o monstro ser um morto-vivo. No entanto, mesmo um monstro morto-vivo de nível 1, nível 50, que tinha quase 30 níveis acima deles, não passava de um brinquedo aos olhos deles. Não se deve esquecer que o elemento Bloodline de Eva era da luz. Draco não estava apenas sobrecarregado contra inimigos mortos-vivos, mas Eva também. Foi por isso que eles se atreveram a percorrer uma dungeon lendária impunemente. O duo maligno logo entrou em uma caverna onde a metade inferior do casco de um navio estava presa à extremidade norte, enquanto eles haviam entrado pela entrada sul. A caverna era grande, mas o navio que tapava o outro lado e evitava que a água a inundasse era ainda maior. A rampa do navio foi baixada para dentro da caverna, e o duo maligno pôde ver muitos esquadrões de mortos-vivos circulando. Estes não eram mortos-vivos selvagens, mas humanoides inteligentes e habilidosos que se assemelhavam ao que eram antes. Quase todos eram soldados, sendo alguns servos que cuidavam das diversas funções do navio durante seus dias de vida. Draco derrubou o QI Phoenix Cree, liberando seu controle ao máximo. Eva sacou suas facas de arremesso e as cobriu com sua energia luminosa que foi aumentada em 30% graças ao olho do céu. Os dois começaram a atirar nos vários mortos-vivos com uma sincronização quase assustadora, como se fossem duas partes de um todo. Eles nunca acertavam o mesmo alvo e seus chutes sempre se complementavam de uma forma ou de outra. Toda vez que a flecha do grito da Fênix impactava um morto-vivo, ele gritava de dor antes de se transformar em cinzas. A flecha então desapareceria e reapareceria na aljava de Draco, permitindo-lhe disparar novamente. Usando a técnica Starshot, que agora estava com 90% de conclusão, os tiros de Draco rasgaram a atmosfera com um estrondo trovejante.
Ondas de choque emitidas por sua flecha enquanto ela acelerava em direção aos inimigos diante dele, que mal conseguiam responder ao projétil que se aproximava antes de serem perfurados e mortos instantaneamente. E então houve o outro efeito passivo, a onda sônica, que enviou um ataque sonoro penetrante contra qualquer inimigo dentro de 1 quilômetro da flecha. O grito soou como o grito de uma fênix, fazendo com que os ouvidos e o cérebro se transformassem em mingau. Do lado de Eva, ela era muito mais eficiente do que Draco enquanto disparava facas revestidas de energia luminosa como uma metralhadora. Eva fez questão de preencher seu enorme inventário com uma quantidade quase infinita deles, jogando-os sem abandono. Seus tiros eram precisos e sempre direcionados para a testa, pois ela também usava seu controle ao máximo. Nada que estivesse ao alcance foi capaz de dar um passo mais perto deles enquanto disparavam como loucos. O grande número de mortos-vivos proporcionou-lhes muita experiência, embora não tanto quanto a que Draco ganhou durante a batalha final da Four Point Valley Field. Mesmo assim, a experiência foi boa. No momento em que Draco e Eva bombardearam toda a caverna e massacraram tudo dentro, ambos ganharam 200% de experiência, que decidiram manter em vez de colocar em seus itens. Draco estava agora no nível 25 e esta era a aparência de sua ficha de personagem. Nome Draco, classe, Vingador, ótimo, raça, híbrido, humano/última assunto, classificação, aventureiro, 1, nível, 25 ESP, 66% extra, 18 diz, 20 fim, 10 interno, 20 abril, 15 chá, 10 sorte, 10 habilidades de combate, vazio absoluto, Vingador, peste nuvem, Armagedon, cura instantânea, chuva de flechas, mãos necróticas, maldição do mal, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra, Becon. Habilidades não relacionadas ao combate, vínculo da alma, arqueiro onipotente, charme, perspicácia, previsão, flexibilidade, ilusão, evolução, furtividade suprema, inteligência pináculo. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 35, 86%, alquimia, nível 45, 89%, encantamento, nível 27, 23%, culinária, nível 3, 15%, domesticação, nível 1, 0%, táticas, nível 1, 0%, sua alquimia alcançou o nível especialista, nível 40 a 60, com todas as poções épicas que ele havia feito. Sua ferraria ficou para trás, mas como Mjolnir, ele deveria ser capaz de alcançá-lo facilmente no devido tempo. O mesmo não poderia ser dito sobre o encantamento, que mal havia sido usado, apenas para encantar o conjunto de Lokitar. Até encontrar um item semelhante, ele teria que enfrentar o encantamento de todos os itens que faria usando o Mjolnir, então seu nível definitivamente subiria. A ficha de personagem de Eva era assim: nome, Noite Fascinante, classe, Assassino das Sombras, ótimo, classificação, aventureiro, 1, nível, 25 ESP, 78% extra, 13 diz, 35 fim, 5 interno, 5 primavera, 5 chá, 5 sorte, 35 habilidades de combate, furtividade, piscada curta, cura instantânea, tiro múltiplo, assassinato, gavinhas sombrias, véu sombrio. Habilidades não combate, Vingador, peste nuvem, quebra de velocidade, escapismo, ilusão de sombra, interrogatório sombrio. Habilidades comerciais, comércio de escravos, nível 21, 90%, negociação, nível 10, 12%, rastreamento, nível 34, 90%, stealth, habilidade ativa efeito, entre em palpabilidade visual enquanto você tiver vigor para queimar. Cooldown, 1 minuto após dispersão. Mente piscada curta, habilidade ativa efeito, teleporte 30 metros em qualquer direção. Tempo de espera, 5 minutos. Cura instantânea, habilidade ativa efeito, cura 30% ou 15.000 HP, o que for maior, instantaneamente. Tempo de espera, 2 minutos. Multisot, habilidade ativa efeito, mire em até 10 inimigos de uma vez e dispare uma quantidade equivalente de projéteis aplicáveis contra eles com 30% menos precisão, mas 10% de chance crítica. Tempo de espera, 3 minutos. Assassinar, habilidade ativa efeito,
Apunhala um inimigo com menos de 15% de saúde com 5% de chance de matá-lo instantaneamente se ele estiver dentro do seu rank. Se o insta-kill falhar, cause 200% de dano. Tempo de espera, 10 minutos. Shadow Tendrils, habilidade ativa efeito. Invoca gavinhas sombrias para prender, perfurar ou assediar um alvo inimigo. Gavinhas duram enquanto você tiver mana para queimar e consumir 10 de mana por segundo. Tempo de espera, 7 minutos. Shadow Tendrils, feitiço ativo em grande escala efeito. Um véu de sombra envolve o campo de batalha, reduzindo a visibilidade e a precisão de todos dentro em 30%, a menos que sejam aliados do lançador. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 72 horas. Pés de nuvem. Habilidade passiva. Velocidade de movimento mais 20%. Velocidade de ataque mais 10%. Revenger. Habilidade passiva. Dano de arma mais 20%. Dano mágico mais 20%. Speedreak. Habilidade passiva efeito. Inimigos até 100 metros de você têm velocidade de movimento reduzida em 10%. Escapismo. Habilidade passiva efeito. É mais fácil perder o agro dos inimigos em 200%. Ilusão de sombra. Habilidade passiva efeito. Quando estiver furtivo ou sob os efeitos de qualquer técnica de ocultação, você invocará uma ilusão sombria de si mesmo quando sua técnica de ocultação for quebrada. Dark Interrogation. Habilidade passiva efeito. Suas palavras têm a capacidade de convencer os ouvintes e exibir efeitos visuais que respondem direta ou indiretamente à sua consulta. Nota 1. Isso só funciona naqueles dentro do seu rank com efeito limitado. Os dois tinham algumas habilidades misturadas entre si, mas havia distinção suficiente em seu crescimento para que se pudesse ver a diferença entre um vingador e um assassino das sombras. Draco e Eva não se preocuparam em pegar nenhuma das gotas. Draco não se preocupou em convocar Roma, já que os dois deveriam ser mais que suficientes para esta masmorra. Além disso, era uma oportunidade perfeita para passarmos algum tempo juntos sem ninguém interferir. Eles subiram a rampa e entraram no enorme navio que compunha os destroços subaquáticos. Quando o fizeram, os detalhes da missão foram atualizados automaticamente. O resgate subaquático, missão lendária. Descrição: ajude Krill a salvar sua esposa, Mila. Estágio 1. Entre nos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 2. Navegue até a seção de prisões dos destroços subaquáticos. Recompensas. Item épico. 10.000 ouro. Draco e Eva trocaram um olhar. Devemos usar o controle, seus olhos divinos, ou apenas passear e nos divertir? Eva perguntou lentamente. Draco ponderou um pouco antes de falar. Vamos usar meus olhos divinos para encontrar nosso objetivo e o melhor caminho para alcançá-lo. Em seguida, usaremos nosso controle para identificar todos os monstros no caminho e matá-los por diversão e experiência. Eva gostou da sugestão e concordou imediatamente. Os olhos vermelhos e pulsantes de Draco se aguçaram quando ele viu a seção da prisão dos destroços subaquáticos. Era um lugar miserável, mal conservado e com forte presença de guardas. Havia um diretor morto-vivo grande e com uma armadura espessa que estava sentado em um assento perto das próprias celas, seus olhos negros e escuros vagando constantemente em busca de intrusos. Draco desviou o olhar enquanto anotava o caminho para as celas da prisão, compartilhando o que havia aprendido com Eva. Com isso, o duo maligno iniciou uma jornada sangrenta, tecnicamente sem derramamento de sangue, através dos destroços subaquáticos, destruindo todos os mortos-vivos que encontraram em seu caminho. Draco continuou usando arco e flecha enquanto Eva se agarrou às suas facas revestidas de energia luminosa. Eles continuaram a matar instantaneamente tudo o que viram. Nenhum dos monstros foi capaz de realizar um contra-ataque significativo. Quando chegaram às celas da prisão, Draco e Eva haviam derrotado mais de 100 inimigos, ganhando pouco menos de 150% de experiência cada. Eles colocaram isso em seus itens épicos evoluíveis: o olho do céu de Eva para Eva e o par da Dani de Draco. Certamente era lamentável quando comparado ao quanto eles exigiam, mas pequenos passos acabariam por levar alguém ao seu objetivo de qualquer maneira. A técnica Starshot de Draco estava em 99% agora e ele já havia elaborado 25% do segundo nível, bem como 3% do terceiro nível. A importância disso era o fato de que quando ele completasse o primeiro nível, seu dano e eficiência aumentariam em pelo menos 50%. Olhando quanto dano ele já causou,
Em comparação com os 2 itens lendários de tiro com arco que ele estava usando, ele facilmente se tornaria o maior arqueiro deste jogo entre os jogadores. No entanto, era um fato que o tiro com arco não era o único campo que Draco aprenderia enquanto estava em Bondless. Havia muito mais para esses reencarnadores cobrirem. Guild Wars capítulo 114, Calabouço de Destroços Subaquáticos 2. Draco recuou e focou seu fogo no diretor da prisão, enquanto Eva avançava. O HP deste mini-chefe foi impressionante. Nome: Diretor da prisão, monstro de tenente nível, 30 HP, 75.000. Eva rapidamente destruiu os vários guardas e soldados mortos-vivos com suas 2 espadas curtas revestidas de energia luminosa. Ela poderia ter ficado ao lado de Draco, mas estava um pouco entediada de atacá-los à distância. Afinal, ela jogou facas ao longo de sua vida passada em todos os compromissos dentro da Bondless e mesmo antes disso. Ela queria esticar um pouco as pernas dessa vez. Em sua vida passada, Draco não conseguiu usar o arco, como um vingador. Isso pode explicar por que ele estava se concentrando tanto no tiro com arco em vez de na esgrima recentemente. Ele era como um garotinho que recebeu um presente de Natal e estava realmente ficando viciado em atirar nos inimigos com arco ok. Ao ver seus homens sendo massacrados, o diretor da prisão finalmente chutou sua mesa na direção deles, forçando Eva a fugir. Pegando uma longa lança, ele a girou como uma roda. O chefe conseguiu desviar a flecha grito da Fênix, mas ainda perdeu saúde e teve que recuar 10 passos após o impacto. Menos 100 HP. Seus olhos negros escuros brilharam com seriedade quando ele percebeu que este arqueiro aventureiro imortal era extremamente poderoso, forte o suficiente para enfrentá-lo de frente sem medo. Como tal, ele esperou pelo próximo tiro de Draco enquanto saltava para frente, com o objetivo de reivindicar a flecha em troca de diminuir a distância, mesmo que só um pouquinho. Afinal, se ele tentasse bloqueá-lo, o recuo afastaria ainda mais do alvo. Todo lutador de combate corpo a corpo, ou de médio alcance, desprezava os caças de longo alcance exatamente por esse motivo. A única maneira de derrubá-los era diminuir a distância o mais rápido possível. Feito isso, o combatente de longo alcance seria como um Shota preso em um quarto com uma mulher mais velha. Não haveria fuga alguma e tudo que alguém tivesse que suportar para chegar a esse estágio seria recompensado 10 vezes mais. Draco sorriu enquanto apontava a flecha grito da Fênix na cabeça do diretor da prisão. Deixando de lado os olhos de Kaelo, seu próprio senso de combate garantiu que os pensamentos do diretor da prisão fossem expostos diante dele. Se o sujeito planejasse receber um golpe em troca de se aproximar, Draco não impediria. O diretor da prisão correu em direção a Draco, tendo que parar e desviar a flecha. Desta vez, ele foi empurrado para trás mais de 10 passos, pois estava em movimento quando foi atingido. Ainda assim, ele estava agora um pouco mais próximo desse sujeito sem vergonha. Como antes, ele perdeu outros 100 HP apenas por desviar a flecha. Olhando para isso, o diretor da prisão não pôde deixar de ponderar que tipo de entidade esse sujeito era. Ele tinha um nível mais alto que o aventureiro imortal e era do rank tenente, que era um monstro de nível mini-chefe. Normalmente seria necessário pelo menos um grupo de 10 jogadores com equipamentos de ponta para ficar no mesmo nível. Por esta razão, mesmo os jogadores experientes tentaram não enfrentar esses monstros sem ter cerca de 3 níveis acima deles. No entanto, aquele estava sendo extremamente reprimido por apenas um jogador que estava 5 níveis abaixo dele. Draco repetiu suas ações, usando a velocidade e o poder bruto da técnica Starshot para abusar do diretor da prisão, eliminando 100 HP com cada tiro. Parecia uma quantidade pequena em comparação com o dano que Draco deveria causar, mas havia camadas para combater em Bondless. Em primeiro lugar, supressão de nível. Em segundo lugar, estatísticas básicas de combate. Em terceiro lugar, modificadores de habilidade passivos, ativos, aumento percentual, furioso. Em quarto lugar, modificadores de equipamento, poção. Finalmente, modificadores de técnica. Esses foram os 5 critérios principais que a EA calculou quando ocorreu o combate para a versão de lançamento do Bondless. Era possível que outros fatores tivessem influenciado, mas esses 5 foram os que a base de jogadores conseguiu confirmar. Cada aspecto foi listado em ordem de efeito e importância, com a supressão de nível desempenhando o papel mais importante.
enquanto o resto foi levado em consideração. As estatísticas básicas de combate de Draco eram medianas, isso era inevitável. Todos teriam as mesmas estatísticas básicas para o seu nível, assumindo que não obtiveram uma fonte externa antes do nível 1 para alcançar o status ideal. Foram seus modificadores de habilidade que o transformaram em um monstro. Com habilidades como Dragon's Legacy, que aumentou todas as estatísticas de combate por um fator de 10, Sword of Promise Victory, que aumentou o dano da espada de uma mão por um fator de 10, e Bloodline Resonance, que aumentou as habilidades e técnicas dracônicas por um fator de 5, Draco era aterrorizante. Lutar contra. Além da batalha final no Vale dos Quatro Pontos, Draco nunca tinha realmente dado tudo de si nesta vida. Seus modificadores de equipamento não eram menos hediondos, com os aumentos do conjunto Dragorugio, bem como suas classificações especiais, Lichtbringer e Richmond Zerald. Finalmente, as técnicas que ele usou, como a técnica Starshot ou suas várias habilidades com espadas, todas tiveram um efeito muito menor, a menos que fossem verdadeiramente exemplares. Com o controle sendo adicionado à michagem, eles foram capazes de exibir ótimos efeitos técnicos, como maior produção de força e precisão impecável. Tudo isso combinado para criar o monstro que era Draco, uma pessoa com modificadores extremamente grandes, a habilidade de usar qualquer arma e aprender qualquer habilidade de classe, uma pessoa com uma linhagem que lhe permitia fazer o impossível e uma pessoa com habilidade. Conhecimento profundo do mundo ao seu redor. Isso era o que a reencarnação significava. Isso era o que aconteceria quando uma pessoa reencarnasse no passado com a capacidade de lembrar com perfeita clareza tudo o que estava prestes a acontecer. Sem mencionar que devido a circunstâncias forçadas, na linha do tempo anterior, o potencial de Draco foi explorado e nutrido, permitindo-lhe chegar ao topo com muito esforço e trabalho duro. Como se isso não bastasse, desta vez Draco aprendeu sobre as linhagens e sua própria linhagem foi aberta. Isso não foi diferente de um piloto experiente adquirindo um carro ainda mais potente e aprendendo que de repente havia 2 turnos extras. Ironicamente, esta também foi a razão pela qual Draco se sentiu tão pressionado nesta linha do tempo. Ele estava imensamente sem tempo para utilizar seu conhecimento antes que a data de vencimento chegasse e ele se tornaria redundante. Ele teve que lidar primeiro com as linhagens, o que foi, para dizer o mínimo, um grande obstáculo para ele. Depois, houve obstáculo ainda maior que era o Conselho Mundial e toda a raça humana. Se ele quisesse obter soberania absoluta e liberdade de quaisquer problemas para permitir que seus filhos vivessem, ele teria que lutar contra essas duas entidades de uma forma ou de outra. No mundo real, não existia Dragon Soul, conjunto Dragorugio ou Exoficaelo. Também não havia nada como o Selo de Camelot ou o Coração da Floresta que lhe permitisse convocar exércitos ou aumentar seu poder em grandes quantidades. Mais importante ainda, ele não poderia reaparecer, pois a morte era definitiva. Ele não se atreveu a especular se qualquer entidade que tivesse permitido sua segunda chance estaria disposta a lhe dar uma terceira. Ele só tinha seu controle, sua linhagem, Eva e sua inteligência. Com esses 4, ele construiria seu próprio reino lá fora. Ainda assim, essas eram preocupações para outro momento. Por enquanto, Draco continuou a assediar o diretor da prisão até a morte, destruindo-o sem HP com cada tiro que disparava. Draco podia sentir sua técnica Starshot atingir a conclusão com cada golpe preciso e mesmo que Eva tenha despachado os outros mortos-vivos rapidamente, ela não o ajudou a lutar contra o diretor. Ela conhecia o personagem de Draco melhor do que ninguém, então estava contente em se livrar da bucha de canhão. Os olhos vermelhos de Draco brilharam com um brilho estranho quando ele começou a ver algo diferente. Seu vazio de perfeição começou a manter um controle mais preciso sobre as flechas que disparava, permitindo-lhe torcê-las e aumentar ou diminuir sua velocidade. Seu corpo de divindade parou de buscar força bruta em cada tiro, mas aplicou uma medida mais precisa a cada tiro que se fundiu com a informação trazida pelo vazio de perfeição. Em outras palavras, seus tiros não eram mais tão fortes e rápidos quanto poderiam ser, mas variavam em termos de ambos, com base nos julgamentos que Draco fazia com seu vazio de perfeição. Isso também complementou seu vazio de perfeição, pois tornou as flechas disparadas mais manejáveis ao serem lançadas em direção ao alvo. Quando Draco disparou um tiro final com tudo isso em mente, ele permitiu que ele se aproximasse do diretor da prisão na velocidade e ângulo habituais.
O diretor da prisão, sufocado e enfurecido, mais uma vez defendeu o tiro girando sua lança como uma roda. O diretor da prisão jurou que se ele fosse morrer, não seria antes de acertar um único golpe em Draco. No entanto, seus olhos brilharam de desespero quando ele viu Flecha de repente desacelerar levemente, depois acelerar ao mudar de ângulo, permitindo que ela deslizasse pelas brechas de sua defesa e perfurasse seu crânio. Como isso foi possível? Aquele sujeito estava atirando de uma forma muito típica, como qualquer arqueiro comum, embora seu poder e precisão fossem absurdamente altos. Mas esse tipo de habilidade e técnica profissional. Ele estava escondendo sua verdadeira habilidade o tempo todo. Tudo isso foi apenas uma piada cruel para ele. O diretor da prisão nunca obteria uma resposta, pois morreu e se transformou em pixels. De seu corpo caíram alguns materiais e itens, além de uma boa quantidade de prata. Draco pegou tudo. Os itens e materiais eram do nível incomum. Embora isso não fosse muito útil para ele, o lixo de um homem era o tesouro de outro. Como ele não conseguia se conectar ao menu da guilda enquanto estava em uma masmorra, ele jogaria tudo na loja mais tarde. O duo maligno caminhou até a cela. Quando chegaram lá, viram que Mila estava deitada de bruços, fraca, com as garras caídas enquanto ela se banhava em seu desespero e solidão. Quando ela viu o duo maligno se aproximando, ela ficou de pé e correu para as paredes da cela. Olá. Olá, Você poderia gentilmente me libertar? Meu marido está esperando por mim e este lugar é muito triste. Ele é tudo para mim. Estou disposto a me tornar seu escravo se for necessário. Apenas por favor deixe ver meu marido novamente. Draco e Eva trocaram um olhar. Realmente, tal marido, tal esposa. Na verdade, esse ditado se aplicava até a eles, pois tinham muitas semelhanças e hábitos. Foi estranho reconhecer isso, mas fez com que se sentissem mais felizes com sua união. Draco abriu a cela com facilidade, algo que até a própria Mila provavelmente conseguiria fazer com suas garras. No entanto, se ela fizesse isso, ela não teria sido espancada até a morte pelos guardas que estavam do lado de fora antes da dupla maligna aparecer. Obrigado. Obrigado. Você pode, por favor, me acompanhar até Crio. Tenho certeza de que meu pobre marido deve estar muito preocupado agora. Mila saltou enquanto implorava com todas as suas forças. Siga-nos e fique quieto. Eva disse levemente, com os braços cruzados sobre o peito. A dupla maligna não esperou pela resposta dela enquanto continuavam pela masmorra Underwater. A tela da missão foi atualizada mais uma vez. O resgate subaquático, missão lendária. Descrição: ajude Crio a salvar sua esposa, Mila. Estágio 1. Entre nos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 2. Navegue até a seção de prisões dos destroços subaquáticos. Completo. Etapa 3. Acompanhe Mila até a entrada dos destroços subaquáticos. Recompensas: item épico, 10.000 ouro. Draco e Eva, porém, fizeram exatamente o oposto de voltar. Eles se aprofundaram nos destroços subaquáticos, massacrando todos os mortos-vivos e saqueando apenas todos os itens valiosos do nível incomum. Qualquer coisa abaixo disso nem merecia uma segunda olhada. Eles eram como flagelos, ou mais como bandidos, enquanto limpavam o grande navio. Era 3 vezes maior que o galeão que levaram para chegar até ali, que já era mais alto que a maioria das casas modernas. Eles levaram 1 hora para percorrer cada sala e corredor dos destroços subaquáticos, com quase meio milhar de novos monstros mortos-vivos caindo em suas armas de projéteis. Eles ganharam uma adorável experiência de 400% cada, que foi imediatamente colocada em seus itens épicos. Eles também levaram 250 materiais incomuns, 30 equipamentos incomuns e 14 consumíveis incomuns. Esta foi uma colheita que faria a atual base de jogadores bater a cabeça na parede de desejo e confusão, mas eram basicamente souvenirs aos olhos de Draco e Eva. Foi algo legal que eles escolheram e planejaram presentear os membros da guilda. A diferença de perspectiva e circunstâncias realmente afetou as diferenças entre os opulentos e os plebeus. Draco e Eva finalmente chegaram ao tesouro, que estava cheio de 30 baús comuns, 10 incomuns e apenas um baú de tesouro raro. Eles coletaram tudo, assim como os diversos materiais e itens, antes de deixar o navio com Mila, que havia ficado assustada com a destreza dessas duas.
Os monstros que a capturaram com facilidade eram como paredes intransponíveis aos seus olhos, nada mais eram do que brinquedos para esses dois. Se Gently Flower, a Guildmaster de Kamizu, descobrisse que Draco e Eva conseguiram chegar tão longe em questão de horas, enquanto sua guilda levou mais de um mês para chegar a esse estágio, ela poderia ter entrado em coma de um choque. Quando chegaram à rampa que levava à ampla caverna, o grupo se deparou com um batalhão de guardas mortos-vivos que os encarava ameaçadoramente. Na parte de trás estava um sujeito de grande porte que empunhava um escudo de Torrima Naginata. Ele foi o segundo e último mini-chefe da masmorra Underwater Urekage, o vice-capitão do navio. Nome: Vice-capitão. Monstro de tenente nível: 31 HP, 94.000. Ele era de um nível ainda mais alto que o diretor da prisão e era muito mais poderoso. Como tal, Eva assumiu a liderança ao atacá-lo enquanto Draco cuidava do controle da multidão. Ele guardou a Phoenix Criarrow e usou as várias flechas raras que sobraram em seu inventário. Chuva de flechas. Com sua técnica Starshot atingindo o primeiro nível, o poder e a precisão de Rhinovarros não eram nada como antes. Sua penalidade de precisão foi reduzida à força para 10%, o que significa que 90% de suas flechas acertaram. No entanto, como ele não estava usando a poderosa Phoenix Criarrow, mas sim flechas raras, sua produção de dano não era mais suficiente para inimigos de um tiro. Especialmente porque ele trocou o título de Lightbringer pelo título de Richmond Zerald. Richmond Zerald, classificação especial, capacidade de mana 100%, recuperação de mana 100%, tempos de recarga de habilidades reduzidos em 50%. Graças a isso, o tempo de espera de 1 minuto de Rhinovarros foi reduzido pela metade, e Draco foi capaz de enviar spam continuamente ao ataque de 30 segundos de duração como trapaceiro quebrado que era. Do lado de Eva, ela estava travando uma batalha violenta com o vice-capitão Tenente Hank, sua forma entrando continuamente nas sombras antes de emergir em várias áreas ao redor do mini-chefe. O monstro do Tenente Hank foi extremamente suprimido pela velocidade e imprevisibilidade de Eva. Sua letalidade também estava acima das paradas, já que cada golpe de suas espadas curtas visava vários pontos fracos. Mesmo com o enorme escudo da torre bloqueando a maioria de suas aberturas, a lâmina de Eva sempre parecia encontrar uma fenda em algum lugar, permitindo que ela acumulasse danos no mini-chefe. Cada corte de sua lâmina causou mais de 1000 de dano, mesmo que ela não usasse energia de luz. Afinal, ela ainda não tinha um equipamento ou habilidade que produzisse magia de luz. Ela não poderia desperdiçar toda a sua energia de linhagem com esses inimigos apenas para economizar tempo. O vice-capitão rugiu enquanto agitava o escudo da torre, tentando usar sua própria habilidade e senso de combate para prever onde Eva apareceria em seguida. Contanto que ele pudesse atordoá-la por um segundo, ou até mesmo surpreendê-la, ele poderia fazer um contra-ataque significativo. No entanto, ele estava destinado a ser morto enquanto Eva empregava seu controle ao máximo. Dentro de seu vazio de perfeição, cada movimento que o chefe fazia era alimentado diretamente em sua mente, permitindo que ela permanecesse um passo à frente dele. Por isso Contron era extremamente procurado e respeitado por todos que ouviam falar dele. Draco foi capaz de fazer com que agências inteiras, máfias e até mesmo grupos inteiros de inimigos armados se encolhessem diante dele. Isso se deveu ao fato de que o controle permitia fazer coisas que só se acreditava existirem na ficção, tornando redundantes muitas maneiras de matá-las. Um mestre do controle era como uma barata, extremamente resistente à morte. Era preciso usar explosivos, montar armadilhas elaboradas ou apenas usar números extremamente esmagadores para matar alguém. Eva continuou a reprimir o vice-capitão com seus ataques, contando com o uso contínuo de furtividade para escapar de sua linha de visão antes de reaparecer em outro lugar para acertar um golpe. Como ela tinha o anel abissal equipado, suas técnicas de furtividade e ocultação foram aumentadas em 300%. Se ela era difícil de detectar antes, ela era quase intangível, a menos que saísse dessa situação. O vice-capitão, percebendo que estava preso em um enigma, rugiu enquanto avançava em investida. Eva evitou isso facilmente, embora ela ainda não estivesse na direção específica que o mini-chefe escolheu seguir. Os olhos de Eva se aguçaram quando ela percebeu o que o sujeito estava tentando fazer. Ele queria chegar a um canto da caverna e encostar as costas nele, contando com o escudo da torre para proteger sua frente.
Dessa forma, as possibilidades de ataque de Eva seriam tão limitadas que ela seria incapaz de prejudicá-lo. Isso mostrou a diferença no senso de combate dos monstros do Tenente Hank e dos vários especialistas e sargentos na caverna agora. Os dois anteriores só conseguiram fazer um esforço inútil para atacar Draco, mas continuaram sendo atacados por sua tempestade infinita de flechas. Piscada curta. Eva desapareceu de onde estava, reaparecendo ao lado do vice-capitão que atacava. Ela esticou a perna e tropeçou no sujeito. Bang! Como um bloco de cimento, o sujeito fez um grande tremor ao cair de cara no chão. Ele colocou toda a sua velocidade e foco em seu ataque, negligenciando todo o resto, então seu impulso foi ótimo. Os lábios de Draco se contraíram enquanto ele observava sua alma gêmea subir nas costas do mini-chefe e enfiar suas espadas curtas em sua nuca repetidamente e tão rapidamente que era quase cômico de ver. Menos 5.000. Menos 4.500. Menos 4.780. Cada facada naquele ponto fraco tirou quantidades profanas de HP, até que o pobre mini-chefe soltou um grito triste antes de morrer e se transformar em cinzas. Este movimento não parecia familiar. Ele não fez isso no mundo real com aquele estuprador. Porra, ele era realmente tão parecido com Eva. Eles eram realmente tão parecidos que até executavam as mesmas técnicas de luta de vez em quando. Draco limpou os monstros restantes, guardando seu arco e flecha com uma expressão estranha no rosto. Ele pegou os materiais e itens incomuns que este mini-chefe deixou cair, assim como o dinheiro. Eva acenou com as mãos e embainhou as lâminas no éter, outra coisa que Draco sempre fazia, deixando o sujeito quase desmaiado. Droga, ele era realmente uma influência tão ruim para sua esposa. Ou foi o contrário? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.